Boa tarde a todos, obrigado pela presença. É sempre mais difícil a presença depois do almoço, na primeira palestra pós-almoço, mas para isso a gente escolheu um time mais chamativo, né? Para a gente poder ter aqui a nossa mesa, falando especificamente de tributação e telecomunicações, e fazer uma breve apresentação, porque eu acho que todos os nossos representantes aqui são mais do que conhecidos, principalmente para quem milita na área. Então, tenho aqui comigo Daniela. Tem que pegar o currículo aqui, porque de cabeça eu sei algumas coisas, mas certamente eu vou esquecer algumas outras, né? Então, mestre em Direito Tributário pela FGV Direito de São Paulo, sócia do Rolim Goulart Cardoso Advogados, coordenadora da Comissão de Tributação da BDTIC, coordenadora do Grupo de Pesquisa de Tributação no Ambiente Digital da FGV Direito de São Paulo, membro do CEMT ABDF, professora do IBET. Meu amigo Luiz Peroba, sócio do escritório Piano Neto, mestrado na PUC São Paulo, especialização em Direito Americano na NIU e coordenador científico do Grupo de Estudos de Tributação da Economia Digital da NF-FGV. Fernando Raposo, graduado em Direito da UFRJ, mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ, com mais de uma década de atuação corporativa no setor de telecomunicações, sócio da área tributária do Bichara Advogados. Acho que o mais recente aqui na área dos escritórios, traz toda a bagagem aí de tanto tempo de telecom. E Rodrigo Maito da Silveira, mestre e doutor da USP, professor em Direito de BDT, advogado, que também vai nos brindar aqui com algumas questões, inclusive vai ser o nosso primeiro palestrante, e vai começar falando sobre uma das questões que certamente hoje acho que são as mais palpitantes, uma das mais palpitantes do setor. Se a gente falar em valor, certamente a mais palpitante no momento, que são as questões relacionadas a controvérsias do Fistel. Então, doutor Rodrigo, passo a palavra. Bom, muito boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite. Eu vou fazê-lo aqui na figura do Dr. André. Muito obrigado por esse honroso convite. Sempre uma alegria participar dos congressos da BDF, que é um congresso tradicionalíssimo no Brasil e reconhecido por todos os tributaristas. Cumprimento os meus colegas aqui, Gustavo, Fernando, Peroba, a Dani. Enfim, é uma alegria poder fazer parte desse painel e discutir questões relevantes em matéria de tributação de tecnologias, serviços digitais, etc. O meu tema é um tema, como o Gustavo já adiantou, que tem a sua relevância no cenário, no setor das telecomunicações, mas é um tema que resvala em conceitos muito básicos do direito tributário, porque a gente vai falar aqui no final do dia sobre taxas, ainda que possa ter alguma controvérsia sobre isso. Basicamente, a natureza jurídica dos tributos que são cobrados para financiar o Fistel é taxa, isso já está pacificado. Mas antes, o que eu pretendo fazer é uma breve contextualização, sem invadir a fala do Peroba. O Peroba, sim, vai adentrar nos aspectos da reforma tributária, mas aqui eu só queria trazer 2 slides para contextualizar um pouco onde estamos, né, em matéria de tributação do setor de telecomunicações, no que diz respeito à IBS-CBS. Ao contrário de alguns segmentos que conseguiram ou foram agraciados com tratamentos diferenciados, o setor de telecomunicações passou ao largo dessas benesses. Então, nós temos o quê? A aplicação de IBS-CBS de forma praticamente ordinária, né, para esse segmento do setor econômico, de forma que nós não temos aqui exatamente benefícios para as empresas do setor. Então, a gente tinha
e temos ainda, né? Então, vamos vivenciar uma transição a partir do ano que vem, dos próximos anos. Vai ser uma transição bastante interessante e desafiadora para todos, mas o fato é que nós temos um cenário de uma tributação com várias divergências, né, em relação a ICMS versus ISS, especialmente nos serviços de valor adicionado. PIS e COFINS é um mundo à parte, né, inúmeras discussões, eu não vou aqui entrar em nenhuma delas em particular. Nós temos uma mudança significativa com a extinção desses tributos e a unificação, né, de certa maneira, desses tributos indiretos em dois tributos que compõem o chamado IVA dual, mas cuja carga tributária estimada é da ordem de 28%, o que, com os encargos, né, estima-se que pode chegar a algo em 33%, 34% incidente de forma direta, ou melhor dizendo, são tributos indiretos, mas que recaem de forma direta sobre o preço. Se a gente for levar em consideração os tributos diretos, imposto de renda, contribuição social, a carga tributária efetiva naturalmente vai ser maior. Temos uma mudança de paradigma em relação ao local da tributação, origem versus destino. O Peroba vai também tangenciar esse tema, com certeza, de forma mais aprofundada do que eu estou fazendo aqui agora. Discussões em relação à não cumulatividade, né? No novo cenário de IBS e CBS tendem a serem mínimas, no sentido de que tudo agora dá direito a crédito, sobretudo todos os dispêndios que tenham relação com a atividade. A gente vai falar um pouco de uma possível controvérsia em relação aos encargos. Enfim, então a ideia geral é que, de forma muito preliminar, IBS e CBS podem levar a uma redução de controvérsias. Mas a dúvida que fica é, será mesmo que isso vai acontecer? Eu diria que há uma boa chance da gente ter uma redução das controvérsias, mas não quer dizer que elas não vão existir. O que eu acho que vale a pena ressaltar, né? Eu disse aqui que o setor ele experimenta um tratamento ordinário, ou seja, ele não foi agraciado com benesses. Há quem diga que o fato de não ter imposto seletivo sobre telecomunicações já é uma benesse em si, mas eu diria que o fato de não haver benesses acho que tem muito a ver com a tradição para serviços, né, ou produtos essenciais cuja demanda é inelástica, haver uma tendência de se exigir mais tributo como forma nitidamente arrecadatória. Aqui não é diferente. Então, quero crer que não se olhou para o serviço de telecomunicação como algo absolutamente essencial que mereceria um tratamento mais favorável e mais adequado. Estudos da Anatel, estudos de entidades voltados ao setor de telecomunicação, olhando para a realidade de outros países, indicam que o Brasil está em 4º lugar em termos de maior carga tributária. Comparando-se o Brasil com outros quase 170 países, chega-se à conclusão de que a carga tributária incidente sobre o serviço de telecomunicação é a 4ª do mundo. Então, algo não está muito correto, né, aparentemente. Mas essa é uma questão de política fiscal, não pretendo entrar nessa discussão aqui. O que chama atenção, em particular, sobretudo, na Lei Complementar 214? Nós temos algumas incongruências, né? Uma lei que apregou a simplicidade no sistema tributário, ela mesma é complexa e, por vezes, até contraditória. Então, nós temos, por exemplo, o momento da ocorrência do fato gerador, né, para os serviços de prestação continuada, como é o caso aqui no serviço de telecom. Está lá, pagamento. Está previsto isso lá no artigo 10º, parágrafo 3º. Então, com o pagamento é que ocorre o fato gerador tributário. Agora, olha que coisa curiosa. Quando a gente vai olhar o cashback, né, ali sim foi dado um benefício, mas para os usuários do serviço que, né, tem uma capacidade contributiva menor, ali o momento do cashback é o momento da cobrança e não do pagamento. Então, me parece que tem algumas falhas
né, lógicas no processo legislativo que levam a um baita ponto de interrogação. Será que na prática é isso que está escrito na lei vai se confirmar? Porque, afinal de contas, cashback pressupõe o quê? Na medida em que o tributo é pago com split payment, eu vou ter condições de devolver para quem de direito. Enfim, só estou levantando esse ponto para mostrar que o diabo está nos detalhes. Então, por mais que o tratamento seja um tratamento ordinário, como eu coloquei, há nuances que vão ter que ser melhor depuradas ao longo do tempo. Todos nós aqui, na nossa prática, vamos nos deparar com essas dúvidas e como resolver. Local da operação, não vou falar sobre isso, tem ali uma nuance, né, em relação ao serviço de telefonia fixa, que é o local da instalação do terminal, mas esses são pontos menores que não vem muito ao caso aprofundar. Para aquilo que interessa, né, que são as controvérsias de Fistel. O que eu coloco de antemão? Os encargos do setor de telecomunicações são esses que estão relacionados no slide. Nós temos a taxa de fiscalização de instalação e a taxa de fiscalização e funcionamento, que são as taxas que servem para arrecadar fundos para o Fistel. Fistel, que é o fundo criado para financiar a fiscalização do serviço de telecomunicação. A gente vai ver na sequência. Nós temos outras figuras tributárias, algumas CIDs, Funtel, FUST, com finalidades específicas, né, para o setor, seja para desenvolvimento tecnológico, seja para a universalização do serviço, e algumas outras para situações muito específicas, com Condecine para o setor cinematográfico e a contribuição para a radiodifusão pública. Então, todos esses encargos compõem, juntamente com o IBS e CBS, o rol de tributos que o setor tem que se deparar e, de alguma maneira, isso vai repassado de forma direta ou indireta no preço, né? Essa questão de neutralidade, eu sou uma das, talvez, poucas vozes que se levantam contra essa ideia utópica de neutralidade. Não existe neutralidade. Neutralidade seria pensar que o tributo não vai afetar a decisão dos agentes econômicos, mas a realidade é que todo e qualquer tributo ele tem impacto na precificação e na decisão, seja de quem compra, seja de quem vende, seja de quem investe. Bom, Fistel foi criado na década de 60. Posteriormente, quando tivemos a Lei Geral de Telecomunicações, foi atribuída à Anatel a competência para gerir esse fundo, né, cujo propósito é, como eu já mencionei, prover recursos para fiscalização. Qual que é a maior controvérsia que existe atualmente em relação a essas taxas para financiar esse fundo? É justamente o fato de que elas foram precificadas, a alíquota de REN que foi estabelecida para as diversas modalidades de serviço de telecomunicações, guarda uma incompatibilidade gritante entre aquilo que se arrecada e o que custa o serviço de fiscalização. Então, nós temos essa ação direta de inconstitucionalidade 7787, que foi ajuizada neste ano, no começo desse ano, por duas entidades, a CEL e a Abrafix, justamente para escancarar algo que o mercado já vem endereçando. Algumas empresas já possuem liminares, enfim, já discutem o pagamento dessas taxas nos patamares que foram estabelecidos, justamente porque há uma incompatibilidade, há uma incongruência entre aquilo que se arrecada e aquilo que efetivamente se gasta. E eu não estou falando de qualquer incongruência, eu estou falando de uma desproporcionalidade da casa de 90%. Então, de tudo que se arrecada, e qualquer estatística que se levante, eu posso olhar a arrecadação de 2005 até 2020, ou de 2007 até 2015, ou anualmente, não importa. Qualquer uma delas, qualquer estatística que se levante, e isso está muito bem indicado na inicial dessa ação direta de inconstitucionalidade, nós temos um descompasso gritante. Então, se a taxa ela é uma taxa de polícia, que ela tem uma destinação específica, a pergunta é: faz sentido contribuir
né, para algo, ou de forma descompassada com a finalidade para a qual aquela figura tributária foi criada. Então, o que se espera, né, é que, diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é muito casuística em relação à figura das taxas, o que se espera é que, dada essa situação gritante, né, o Supremo venha se sensibilizar e reconhecer que a fixação dos valores dessas taxas se deu de forma absolutamente desproporcional, sem guardar aquilo que o próprio Supremo chama de equivalência razoável entre o valor da taxa e a finalidade ao que ela se destina, né? Nós tivemos julgamentos relacionados, por exemplo, à taxa de fiscalização do setor minerário. Em alguns estados a taxa foi considerada constitucional, Minas Gerais, por exemplo. Em outros estados, Mato Grosso, a taxa foi afastada completamente por uma inconstitucionalidade gritante, já que o valor da taxa chegava a ser 300 vezes maior do que a tonelada do minério que era objeto ali da fiscalização. Enfim, então o cenário é ainda incerto, mas neste caso específico das taxas, né, de fiscalização, de instalação e de funcionamento no setor de telecomunicações, há muitos subsídios para que o Supremo realmente venha julgar isso inconstitucional e ter uma outra diretriz ser criada, né, em termos de política fiscal para financiar o serviço da Anatel na fiscalização do setor. Tivemos um julgamento recente, a gente até comentava antes, né, Perobas, da CID, em que o Supremo analisa a questão da destinação dos recursos, né? Ou seja, tem a criação de um tributo, e se esse tributo não atende à finalidade ao qual ele se destina, por exemplo, pela figura da desvinculação de receitas da União, isso poderia macular a natureza jurídica daquele tributo. Afinal de contas, existe uma razão pela qual aquele tributo é criado. Para além disso, temos a questão da referibilidade, etc. A CID é um exemplo, né, que poderia ser suscitado, mas a gente teve no passado outros julgamentos do Supremo, aquela contribuição social que foi criada para recompor o saldo do FGTS, né? Num determinado momento, o gestor do FGTS disse para o governo federal, ofício ao Senado, dizendo: olha, o saldo está recomposto, pode parar de cobrar a contribuição, aquela contribuição da Lei Complementar 110. E o que aconteceu? Nada, continuaram cobrando. Então, o Supremo, infelizmente, tem uma postura que não é exatamente coerente em relação ao trato dessa questão de destinação versus a essência do tributo, para analisar pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. Existe uma casuística, e isso é naturalmente ruim, isso leva a uma insegurança, mas as discussões continuam. Outra discussão que ocorreu no passado, mas essa é página virada praticamente, diz respeito a uma possível violação de isonomia na cobrança dessas taxas em relação ao serviço de radiodifusão. Isso o Supremo pacificou, a decisão foi no sentido de que a taxa seria constitucional. Atualmente, então, o que sobrou, vamos dizer assim, fora essa primeira controvérsia em relação à cobrança desproporcional, o que nós temos aí no cenário, no horizonte? É uma discussão relacionada à exclusão dos encargos do setor, os encargos aqui entendidos como aqueles tributos que eu relacionei no slide anterior, da base de cálculo de IBS-CBS. O que nos venderam quando, né, foram criadas essas duas novas figuras? Vamos acabar com essa história de tributo incidindo sobre tributo. Afinal de contas, isso, de um certo modo, é uma prática pouco transparente em termos de política tributária. Eu estou maculando, de alguma maneira, estou mascarando o valor efetivo do tributo. Então, essa prática, que é histórica no Brasil, acaba sendo um jeitinho que se utilizou para majorar de forma indireta os tributos, foi endereçada na reforma tributária, mas de uma maneira muito pontual, né? Uma maneira muito restrita. Quando a gente olha
para o artigo 12 da lei complementar, a gente vê ali que inclui, né, que estão incluídos na base de cálculo os encargos e os tributos que recaiam sobre a operação. Então, se isso afeta o preço, e naturalmente vai afetar, eu não posso excluir. Tampouco há uma previsão que também seria passível de crítica de um direito, de um crédito presumido de BS-CBS sobre esses valores. Por que seria passível de crítica? Porque o melhor dos mundos seria que sequer isso estivesse dentro da base. Vejam que o inciso 6 também fala de taxas, demais importâncias cobradas ou recebidos como parte do valor da operação, inclusive seguros e taxas. Então, isso causa, naturalmente, uma certa estranheza, porque houve uma opção seletiva, no sentido de eu vou escolher os tributos que eu quero tirar da base e outros eu vou deixar. E vejam vocês, e esse é meu último slide, né, já estou encerrando, que o mesmo artigo 12 traz no parágrafo 2º o que não integra a base. E nós temos a previsão, que é o que foi propagandeado lá atrás, ICMS, ISS, PIS e COFINS, a COSIP, que é esse Frankenstein no direito tributário, né? Ninguém consegue enquadrar esse direito em nenhuma daquelas figuras, espécies tributárias tradicionais que conhecemos. Essa aqui virou uma nova, né? Tentaram fazer isso via taxa, não deu certo, criaram uma contribuição de um serviço que é indivisível e serve a toda a comunidade, deveria ser financiado por impostos. Mas, enfim, o fato é que nós temos a previsão de exclusão para esses e não para os demais encargos, para as taxas e contribuições de intervenção que são cobradas no setor, o que poderá, então, levar a uma discussão, né? As empresas poderão, eventualmente, suscitar, né, que a lógica da não cumulatividade e da neutralidade pretendida, nos termos do que, né, foi colocado como premissa para a reforma tributária, deveria levar a uma situação de exclusão desses itens que são estranhos, são exógenos, né, à formação de preço intrínseca. Não é uma despesa, embora a gente possa até ter uma discussão sobre classificação contábil, né, é operacional, é uma despesa operacional, mas não é operacional no sentido de ser algo que se incorre pela atividade em si. Ou seja, é uma cobrança que é colocada pelo Estado como uma finalidade que, no final do dia, é arrecadatória, né? Então, essas figuras, sobretudo as taxas, têm tido seu papel desvirtuado. Meu tempo acabou, eu agradeço novamente, né? Também dirijo uma palavra de agradecimento para os registros aqui ao Gustavo, à Dani, à Ana Carolina Monguilô, que são, para além de, ao lado do André, coordenadores brilhantes desse congresso, são amigos e, enfim, e fico à disposição aí para os debates, se houver tempo. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Depois de mais de 20 anos no setor de telecomunicação, a gente sempre conviveu com a sensação de que é um setor coberto de incongruências, cercado de incongruências, e a questão do Fistel é uma delas. Eu me lembro que das primeiras vezes que nós fomos discutir Fistel, quando a gente pegava o valor unitário por estação, a gente via que o valor do Fistel era maior do que 1 ou 2 meses a época do ARPO, né? Para quem milita na área, o ARPO é a receita média por usuário. Então, a gente passava mais de um mês, em alguns casos 2 meses, somente usando toda a receita de determinado segmento para pagar o Fistel. Dali a gente começava a pensar em outros custos. Lucro, então, a gente fala muito mais lá na frente. Essa, por si só, já era uma incongruência. Essa desproporcionalidade sempre foi muito flagrante em relação ao Fistel. E os valores arrecadados sempre foram muito, muito relevantes. Essa inconsistência vem junto com a própria consideração que toda a economia tinha, economia tributária, vamos chamar, sobre o setor em si, né? A essencialidade que foi
vamos dizer, recentemente confirmada do setor, nunca foi considerada quando eram projetadas as taxas, as alíquotas, com o objetivo, obviamente, como você disse, arrecadatório em cima de todo o setor de telecomunicação. Então, esse norteamento que o setor teve para fins tributários sempre foi muito incongruente com a realidade, com aquilo que ele poderia ter trazido muito a mais, talvez, para o desenvolvimento do país como um todo. Vou passar a palavra ao meu amigo Peroba, que vai tentar falar alguma coisa sobre reforma. Vão vir várias definições aí agora, a gente vai sair com várias certezas daqui, que o Peroba vai trazer para a gente sobre o setor. Acredito nisso, Peroba. Vamos lá, Deus quiser. Meu slide. Antes do slide entrar, então eu vou já iniciar a minha fala cumprimentando todos os meus colegas de painel, Gustavo, Rodrigo, Fernando, Dani, parabenizar o Rodrigo pela exposição. Uma alegria estar no Congresso da BDF, sempre é assim, eu venho para cá toda vez muito feliz. Primeiro eu vim ao Rio de Janeiro, evidentemente, é uma alegria naturalmente, mas esse congresso realmente é especial e queria parabenizar, aproveitar que o André está aqui, Bechara, meu sócio também, coordenador do evento, pela qualidade do que realmente é esse evento da BDF. Eu tenho ido a praticamente todos os congressos no Brasil nos últimos anos e vocês chegaram num nível de excelência impressionante. Esse ano está espetacular. Pelo local, pela qualidade dos palestrantes, os painéis, cumprimento dos horários, e tudo assim, tem sido perfeito. Então eu queria fazer esse registro. Para mim, sempre uma grande alegria. A BDF tem uma ligação direta com o nosso escritório, evidentemente. Eu, pessoalmente, ouço falar de ABDF desde o comecinho, desde o meu começo no Pinheiro Neto. Lembro muito bem. Ontem estava contando para alguém na festa que, ainda estagiário, quase me formando, Pinheiro me convida para assistir, a EBDF fazer uns almoços em São Paulo para assistir Gilberto de Leo Canto. Então eu tive a alegria e o prazer de, desde o início da minha carreira, ter contato com a BDF e a gente tem hoje em dia um vínculo muito grande como instituição, como escritório. Evidentemente, os nossos sócios aqui do Rio de Janeiro participam mais, mas é uma coisa muito presente na minha vida, na minha carreira. Eu queria fazer esse registro para todos vocês aqui. Vamos tentar falar um pouco de reforma tributária e o impacto no setor. Eu estou super acostumado a falar de reforma tributária de modo geral, né, sobre o que está acontecendo, o desenho da tributação, os objetivos da reforma. Hoje a gente vai falar uma coisinha um pouquinho diferente, que é tentar entender o que foi todo esse debate sobre reforma no setor de telecomunicações. Eu tive a felicidade em algumas das audiências públicas que eu participei, o presidente da Conex estava lá. Então, a gente falou nos mesmos painéis, e eu lembro muito bem dos pleitos do setor, por isso fiz questão de resgatar aqui para contar o que foi esse debate todo, para entender, na aprovação da reforma, o que foi aceito ou não foi aceito, no debate que a indústria teve com o Poder Legislativo, e agora o que pode ser do ponto de vista prático, e aí a segunda parte da minha palestra é bem concreta, tentando identificar pontos que as empresas de telecom deveriam realmente prestar atenção nesse momento de implementação da reforma. Sobre o que está acontecendo nesse momento, só para dar um panorama geral para todo mundo, eu sei que alguns acompanham mais de perto e alguns um pouquinho mais de longe o debate lá em Brasília, mas a gente está vivendo um momento bastante complicado em termos de preparação de regulamentação. Eu mesmo tenho representado algumas associações e tenho tido boas conversas com os grupos do governo sobre o que tem sido preparado em termos de regulamentação. Existe uma ideia ainda, que não foi abandonada, de Comitê Gestor e Receita Federal conseguirem propor um regulamento único. É alguma coisa que, durante um certo tempo, se teve muitas dúvidas, se era possível fazer um alinhamento, até porque o Comitê Gestor não se implementava, não conseguia se formar, mas desde que foi montado aquele pré-Comitê Gestor, eles já passaram a trabalhar de maneira conjunta e as últimas conversas indicam que sairá um regulamento único. Então, esse é o status do momento. O único problema que nós temos, que certamente vai prejudicar a implementação da reforma para o ano que vem, é que o governo não quer soltar nenhum tipo de regulamentação antes da aprovação do PL 108. E o objetivo é muito claro, e eu certamente talvez fizesse o mesmo, porque se sai alguma coisa na regulamentação que a sociedade civil reaja de forma negativa, certamente todos iriam trabalhar no PL 108 para revogar determinados pontos da regulamentação. Então o governo decidiu adotar uma estratégia de dizer, escuta, primeiro vamos esperar esse PL 108, a partir do momento que ele for aprovado, a gente solta a regulamentação. Isso vai mexer no timing das coisas, né? A gente estava esperando, na verdade, essa regulamentação para o primeiro semestre, e a gente está se aproximando do final do ano.
Então é bem capaz que se a regulamentação ela não sai a tempo das empresas poderem se preparar, eu estou achando que o ano de 2026 vai ser um pouco diferente do que a gente imaginava. Eu acho que as exigências vão ser mínimas, eu acho que o governo vai tentar implementar essa história da nota fiscal, que é o único requerimento que ele está dizendo até agora, mas se chegar ali perto do final do ano as coisas não estiverem prontas, porque sem regulamentação não consigo nem parametrizar o sistema, é bem capaz que nem isso a gente tem. Eu já estou fazendo uma análise a partir do que eu tenho ouvido, do que eu tenho discutido. O governo entendeu que o ano que vem é um ano de organizar a casa e dificilmente ele vai ter aquele ano teste da maneira como ele gostaria de ter, que era para entender a base de tributação do IVA, até para fixar as alíquotas e tudo mais, né? Então, isso como acho que comentário introdutório, para a gente falar um pouco do status do andamento das discussões lá da reforma. Eu acho que você sabe muito bem, eu sou um defensor enfático da reforma há muitos anos. Tinha trabalhado num projeto de reforma quando o Benarapi estava no governo na primeira vez. Dessa vez fiquei muito próximo ali ao CICIF, eu sou coordenador de uns grupos do UNEF, ao Eurico, no desenho dessa tributação, né? Eu sou fã, na verdade, do projeto que saiu do CICIF, que era um projeto simples, sem exceções, sem particularidades, sem nada, uma coisa que realmente talvez estabelecesse um regime de tributação bem mais simples do que a gente tem hoje. A migração seria bastante adequada. Acabou não sendo assim, mas mesmo assim, para uma série de setores, eu acho que simplificou bastante. O setor de telecomunicações tem características muito próprias que realmente acabam não se aproveitando da simplificação no nível que alguns outros setores possam se aproveitar. Porque a quantidade de tributação que a gente tem, que leva àquela carga que o Rodrigo muito bem mencionou, é simplesmente inacreditável. Esse é o principal insumo, é a principal infraestrutura, é o principal insumo para desenvolvimento de qualquer coisa relacionada à tecnologia. Sem telecom não se faz nada. O Brasil quer ser um hub de tecnologia, tributando o telecom como tributa, assim, é completamente, né, não tem o menor sentido, completamente, existe um contrassenso nessa montagem da tributação desse setor. E, na minha visão, esse tipo de tributação é uma tributação de consumo. Quando a gente começou a debater um pouco de reforma naquele início, e nesse aspecto eu estou totalmente de acordo quando o Gustavo Brigagão faz críticas em relação à maneira como a reforma foi feita, para alguns setores o olhar teria que ter sido mais amplo. O setor de telecom teria que ter incorporado à reforma boa parte dessa tributação, porque é tributação de consumo. Pega agora o julgamento da CID, o Rodrigo estava dizendo, eu participei ativamente lá no Supremo representando a Brascom, e o placar final acabou nos surpreendendo bastante pela maneira como a votação aconteceu, mas o que acabou se definindo lá é uma nova tributação de consumo de bases amplas. A partir do momento que eu entendo que uma contribuição de intervenção no domínio econômico, ela só está relacionada ao destino dos recursos e não às empresas ou na definição do contribuinte, eu criei mais um IVA, só que sem crédito. Então agora, para importar alguma coisa do Brasil, tem IBS, CBS e CID, para todas as remessas. A alíquota de 10%, sem crédito no Brasil. Então, assim, a tributação do consumo ela não para no IBS da CBS. A reforma não foi feita de maneira adequada em relação a esse aspecto, deveria ter ocorrido aqui uma concentração total desses tributos no IVA dual, que acabou sendo implementado, e, na minha opinião, de todos os setores, eu acho que o setor que mais sofre é o setor de telecom, pelas características do que foi aprovado realmente nas últimas 2 décadas em relação ao tema. Então, evidentemente, a gente tem aqui uma série de problemas que, de alguma maneira, foram tratados, como eu mencionei, pela Conexis em todo o projeto. O setor de telecomunicações como um todo, a Conexis e outras entidades vocalizavam os pontos principais que deveriam ser cuidados. Uma preocupação muito grande era a diminuição, ou no mínimo manutenção da carga. A gente sabe, todas as vezes que se discutiu esse tipo de coisa, a consequência pode ser aumento de carga, então a preocupação ali, nossa carga já é altíssima, a gente já não consegue nem operar do jeito que estamos. Se essa reforma ainda elevar a carga, aí vai ser um grande problema. Era um pleito a absorção dos fundos setoriais pela CBS, isso foi dito expressamente, ou seja, a Conexis advogou essa ideia, e simplesmente o governo não parou para olhar esse aspecto. Eu me lembro de todas as audiências públicas, esse assunto foi muito tratado. A ideia de alíquota diferenciada, né, era um setor que, pela essencialidade do serviço, deveria ter um tratamento diferente. A gente teve esse assunto no Supremo, eu participei desse caso lá no Supremo também, em relação à essencialidade do serviço, em que o Supremo acabou reconhecendo, e agora na reforma, quando a gente discutiu o tema, o Poder Legislativo, acho que faltou sensibilidade para entender que alguns setores mereciam esse tratamento especial. Ele acabou dando tratamento para alguns setores que não faz o menor sentido, e para aqueles que têm efetivamente essencialidade, acabaram não levando o mesmo tratamento. A exclusão da hipótese da incidência do imposto seletivo, isso era uma loucura,
Eu me lembro muito bem quando saiu o texto original, como houve uma exceção à emenda, criou-se a ideia de que telecom poderia estar dentro. Aí teve que o setor advogar para tentar colocar um dispositivo específico só para ter certeza que não teria. Mas qual o sentido do imposto seletivo que pudesse atingir essa indústria? Não fazia o menor sentido. Cashback é a maior clareza quanto ao local de operação. A gente sabe, a gente tem múltiplas indicações hoje em dia nos regulamentos do ICMS sobre o local de operação. O que se pretendia ali era um tratamento mais claro. Dos pontos que foram debatidos, os que de alguma maneira foram atendidos pelo projeto, é a exclusão da hipótese de incidência, aquilo que eu falei, acabou se aceitando lá a inclusão do dispositivo, o cashback e maior clareza em relação ao local de operação, isso foi mais detalhado no projeto de reforma. Aí eu trago aqui esses dispositivos, vou passar rapidamente, mas só para mostrar onde eles estão indicados no projeto que foi aprovado. Aqui a questão do local de operação, onde isso está tratado no artigo 11 de maneira bem detalhada, com uma redação bem mais elaborada. Isso foi um pleito do setor. Outros impactos. Talvez esse é o cerne da minha exposição. Esse é o ponto principal que eu gostaria de explorar com vocês, é tentar entender de todas as mudanças que foram feitas em relação ao IBS e CBS, aonde isso pode ter um impacto concreto nas atividades das empresas de telecom. Em primeiro lugar, é um impacto que, de fato, acaba sendo aplicado a todos, mas, especialmente nesse setor, é uma coisa para se tratar com muito cuidado, que é a precificação líquida, né? A gente tem bastante discussão sobre as características do sistema e até mesmo críticas em relação ao split payment. Ontem eu vi um pouco dos debates que a gente teve no painel da reforma. Uma coisa que a gente precisa compreender é que, de fato, as mudanças constitucionais que foram feitas determinam que os valores dos tributos vão ser destacados por fora e eles não têm mais uma relação com a pessoa jurídica. Tanto que ela não pode nem se financiar do ponto de vista de fluxo de caixa. O split payment é só uma concretização de um comando constitucional. Eu vejo bastante crítica em relação ao split payment, eu tenho dúvidas em relação ao funcionamento técnico, evidentemente. Eu acho que se ele funcionar bem, eu acho que ele pode ser muito bom. Se ele funcionar mal, é um problema. Todo sistema que não funciona bem, a gente sabe muito bem, para qualquer coisa. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa na internet, entra num aplicativo, não dá certo, você fica bravo. É a mesma coisa. Qualquer aplicativo que não funciona bem, ele acaba não agradando. Mas aqui, do ponto de vista constitucional, eu acho que houve uma mudança radical no sistema, ruptura. Tanto que as empresas, a partir de agora, vão ter que tratar todas as suas regras com base em preço líquido. E isso, evidentemente, impacta na maneira como você lida com o consumidor final. E, em especial, num tipo de atividade que pode atingir vários municípios do Brasil, que podem ter alíquotas diferentes. Então, posso ter preços diferentes na ponta, dependendo das alíquotas que os municípios e os estados vão aplicar. É um ponto, especialmente para um setor como esse de abrangência nacional, de bastante atenção, bastante preocupação. Outro aspecto muito relevante, a gente tem visto muito debate sobre isso no escritório nos últimos tempos, é a questão dos rebates. A gente sabe muito bem, não é só o setor de telecom que tratava dessas hipóteses, vários dos setores, os varejistas, têm muito rebate em função da quantidade de uso ou quantidade de exploração de uma determinada atividade. Você bolava lá num determinado plano, fossem atingidas metas, você depois aplicava algum tipo de rebate e aquilo era um fator de exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS. A partir de agora, do jeito que as coisas ficaram na legislação, eu acho que essa porta ficou um pouco fechada. O que existe lá é uma regra clara e concreta sobre você conceder desconto incondicional na nota. Por isso, o que eu tenho visto é todo o mercado trabalhando para estabelecer esses critérios critérios e metas que deveriam ser atingidos para o futuro, para o passado. Está todo mundo revendo todos esses planos, falando o seguinte: eu preciso, na verdade, olhar para trás. Se eu estabelecer metas e determinados parâmetros para o passado e aplicar o desconto no momento da nota, que é isso que a legislação me trouxe, talvez eu consiga manter o mesmo tipo de organização dessas atividades. Esse é um ponto de bastante atenção, está todo mundo falando bastante sobre isso nesse momento. Tributação da locação, é um setor que tem determinadas atividades relacionadas à locação. É muito curioso como o judiciário mudou. A súmula vinculante, Gustavo, não sei se vai se lembrar, talvez a Dani, o que saiu sobre não tributação de locação pelo ISS, foi um caso que nós atuamos no Supremo, André, pela Telefônica. Naquela época, o Supremo, no comecinho dessas regras, ela não exigia que uma entidade de classe pudesse advogar. E a gente ingressou no Supremo com pedido de súmula vinculante e acabou sendo concedido em nome da empresa. Logo depois, para o amicus curiae era a mesma coisa. As empresas entravam, os escritórios entravam com o amicus curiae nos casos. E, evidentemente, vocês imaginam a quantidade de pessoas intervindo nesses processos. O Supremo
Supremo reagiu, falou, não, preciso botar um pouco de ordem nisso, e aí criou as entidades de classe. Mas essa súmula fez com que uma série de atividades do país passassem a não ser tributadas. Todas essas que não foram tributadas esse tempo todo passam a ser tributadas, e a gente tem duas questões, né? Primeiro, evidentemente, um aumento de carga, e um segundo, como isso vai ser operacionalizado, porque as notas fiscais não tinham essa previsão. E a gente não está vendo um avanço claro ou muito homogêneo em relação aos municípios migrando para a nota fiscal nacional, e essas situações de operações não tributadas, o pessoal não sabe muito bem como tratar ainda se a gente tiver que virar o ano emitindo nota fiscal. Esse é um ponto também de bastante atenção. Um outro aspecto, eu trouxe aqui o exemplo do seguro, mas pode ser qualquer produto que as telecoms vendam que tenha uma característica diferente. Eu acho que já existe hoje em dia, pelas empresas de telecom, um tipo de atividade relacionada à venda de uma série de produtos e serviços, alguns deles caracterizados como SVA, mas isso pode ser ampliado ao longo do tempo, pela própria característica que a indústria está levando, e toda vez que ela identificar alguma coisa ali, que pode ter algum aspecto ou de regulação ou de tratamento tributário diferente, ela tem que tomar cuidado, as notas fiscais vão exigir que você cadastre e identifique esses produtos com clareza, até mesmo pelas alíquotas aplicáveis. Os seguros, por exemplo, têm regime próprio, etc. E tal. E outro que eu trouxe aqui também são os contratos de cost sharing, ou qualquer contrato que envolva reembolso de despesas. Isso foi, de novo, bem tratado no modelo da reforma, exige uma série de cuidados, e esses modelos também de cost sharing estão sendo bem reavaliados, porque, de acordo com as regras do IVA, em princípio, você deveria levar a tributação. Então, é outro ponto de bastante atenção. O último, acho que ponto de impacto relevante é a questão dos SVAs, acho que o Rodrigo já mencionou. A questão controversa sobre o tipo de tributação, ela fica resolvida, evidentemente. A gente teve esse conflito de ICMS e ISS em relação a essa atividade. Normalmente, esses produtos são tributados pelo ISS, na grande maioria das situações, em itens específicos da lista, com exceção à questão da imunidade dos e-books e do audiobooks, que fica preservada, né? A Constituição, na aprovação do CBS e da IBS, trouxe esse ponto, com o benefício de também se aplicar agora à CBS, porque hoje em dia a gente tem um debate muito grande da imunidade nos impostos, mas não tem em relação às contribuições. No caso do PIS/COFINS, existem disputas judiciais, se a gente pode aplicar a alíquota zero que foi dada aos livros, e isso ainda está tramitando no Poder Judiciário. Agora fica claro na Constituição que isso vai aproveitar tanto para a IBS e CBS, então esse tipo de atividade, esse produto das empresas de telecomunicações deve se manter vivo no mercado. Cumulatividade do PIS/COFINS é outra questão controversa, assim como a questão dos SVAs que se resolve. Existiam ali regimes diferentes para a indústria de telecom, dependendo da atividade, né? Telecomunicações ia para o regime cumulativo e ela tinha outras atividades que ia para o não cumulativo, você tinha que ficar vivendo esses dois regimes em paralelo. Agora o CBS e IBS resolvem também essa questão num regime único de tomada de crédito e não cumulatividade plena. Outro aspecto importante é a questão da inadimplência. E a gente sabe que o setor vive essa questão ou com faturas que são pagas em atraso ou faturas que em nenhum momento são pagas, né? Em relação às que em nenhum momento são pagas, evidentemente a gente não tem uma solução, e em relação àquelas que são pagas com atraso, precisa muito cuidado, porque a CBS e IBS exigem no valor da operação, na definição na base de cálculo, a inclusão de todos os valores. Então, a partir de agora, se você tem multa, juros e outros encargos, o Rodrigo tocou nesse ponto, eles têm que também ser incluídos na base de cálculo, e é outro ponto também que merece bastante atenção. E aí, com isso, eu já vou às minhas conclusões finais e a minha última consideração, para a gente dar seguimento ao painel. Acho que, em primeiro lugar, na minha visão ainda, embora não tenha sido a proposta original aprovada, na maneira como eu disse, que talvez resolvesse boa parte dos problemas e trouxesse uma simplificação efetiva, eu acho que tem bons avanços, tem várias questões controvertidas aqui que vão ser resolvidas. Eu falei um pouco sobre a questão dos créditos, eu falei um pouco especialmente sobre essa questão de caracterização e classificação de produtos e serviços, que a gente tinha essas disputas todas de ICMS e ISS. Eu acho que nesse aspecto a reforma pode ter um aspecto positivo. Os aspectos negativos, evidentemente, estão relacionados à questão da manutenção da carga tributária, a manutenção de uma série de disputas em relação a todos esses tributos que acabaram não
participando da organização de uma nova tributação de consumo no Brasil. A gente perdeu uma grande chance de fazer realmente uma ruptura do sistema, extinção desses produtos todos, dessas tributações todas regulatórias, para que a gente pudesse ter realmente uma simplificação efetiva. E o último aspecto que eu queria destacar, que tem efetivamente talvez tenha sido o ponto mais importante aqui da minha exposição, são todos esses aspectos específicos que cada uma das indústrias tem que identificar e que merecem um tratamento antecipado. Eu acho que vale muito cuidado, mesmo que o ano que vem seja um ano de organização das coisas, o governo talvez não consiga implementar tudo que imaginou para organizar esse ano o teste, mas as coisas, a gente sabe, o tempo passa com muita rapidez, então a gente vê que vários daqueles pontos que eu mencionei, eles merecem um tratamento antecipado, né? São contratos que precisam ser modificados, são ajustes de sistemas, eu preciso identificar exatamente a carga, eu preciso me relacionar com o meu consumidor, como é que eu vou tratar essas questões todas, então por isso eu fiz questão de trazer ali 5, 6 pontos, que me parecem os pontos mais discutidos na indústria de telecom nesse momento. E com isso eu agradeço a atenção de vocês, encerro aqui a minha exposição e devolvo a palavra ao Gustavo. Obrigado. Preciso no tempo, preciso na exposição. Muito obrigado. A reforma, eu acho que para o setor de telecomunicação, a gente trabalhou muito ativamente em todos os aspectos. Acho que esses itens que o Peroba levantou bem, alguns foram contemplados e a gente teve. É indiscutível que o diálogo com quem estava tratando da reforma aconteceu, então esse é um avanço que acho que o setor de telecomunicação tem que agradecer a todos os representantes do governo que estavam cuidando disso. A gente trabalhou muito junto, fomos ouvidos. Algumas coisas a gente não conseguiu emplacar, principalmente aquelas que tinham talvez uma repercussão além do setor, que acabam dificultando muito mais pela questão arrecadatória, principalmente essa parte de inclusão de multas, juros e tudo, que não estava hoje na abrangência daquilo que a gente tem como a tributação sobre receita. Então, temos alguns desafios. Sem dúvida nenhuma, o desafio de implementação é impressionantemente grande, principalmente para 2026. A gente ainda não tem toda a regulamentação que precisa, temos muita coisa a fazer, o volume é muito grande em tudo. A gente fala da emissão de dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões de notas por mês, por empresa. Então, o volume é muito grande, qualquer erro traz um impacto muito significativo e a gente ainda tem muito trabalho a fazer. Mas reconhecemos o avanço, reconhecemos a necessidade da reforma e acho que esse ano de 2026 vai ser primordial para a gente ver o que tem para implementar em 27 e como é que isso vai ser conduzido até o final. Obrigado. Saindo dos aspectos mais gerais, a gente agora vai falar de 2 assuntos não menos relevantes, que são extremamente importantes para o setor. Um deles, o meu amigo Fernando, vai falar agora sobre toda a parte de fundos de pobreza e lei complementar. E acho que a gente, com isso, começa a desenhar alguns aspectos que eliminam, ou pelo menos tentam eliminar, algumas controvérsias e contingências que a gente tem antes da implementação de CBS e IBS. E é impossível não ter uma certa dor de já falar em contencioso com reforma tributária. Começar com contencioso não é uma sensação boa. Talvez seja inevitável, mas não é uma sensação boa. Meu amigo Fernando, por favor. Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande estar aqui no Congresso da BDF, diante de uma audiência tão qualificada. Estou vendo vários amigos aqui que militaram comigo há muito tempo no setor de telecom, como o próprio Gustavo. Cumprimento o Gustavo, meus colegas de mesa. Uma responsabilidade grande, porque com tanto especialista aqui, se falar besteira não vai passar batido, né? Mas, enfim, também queria agradecer o convite da BDF, na pessoa do André, na pessoa do meu colega, amigo de arquibancada, o Bechara, tricolor como eu. Bom, como o Gustavo antecipou, o tema que me coube aqui diz respeito aos fundos de pobreza, os fundos estaduais de combate à pobreza e a lei complementar... Opa, peraí. Ih, rapaz, deixa eu me falar, porque era impossível eu errar aqui, hein? É isso aí, pessoal, muito obrigado. Tá bom, pronto. Bom,
para início de conversa, para falar dos fundos de pobreza e a lei complementar, a gente tem que começar falando dos fundos de pobreza, né? O que é esse fundo de pobreza adicional do ICMS destinado aos fundos de combate à pobreza? Essa ideia maravilhosa foi inserida na nossa Constituição pela emenda 31 de 2000, a emenda constitucional. Ela previu a criação do Fundo de Combate à Pobreza da União e também dos Estados. Eu trouxe aqui a redação. A emenda ela deixa claro desde o princípio que esses fundos só poderiam ser instituídos sobre bens e serviços supérfluos e que deveriam seguir a disciplina que seria estabelecida em lei complementar. Essa lei nunca tinha sido editada, até a Lei Complementar 194, que não disciplina muito bem os fundos, mas pelo menos estabelece alguns bens e serviços como essenciais, né? Esses fundos também tinham uma data, tinham uma validade definida na emenda, que depois, como tudo no Brasil, foram se tornando definitivos, foram sendo perpetuados. Primeiro, a emenda 42, eu acho que aqui começa a antologia, né, desse absurdo que eu vou tentar expor aqui. Eu acho que é uma das piores decisões do Supremo em matéria tributária, se não for a pior. Eu acho que os efeitos dela vão extrapolar o direito tributário e isso vai acabar moldando muitas discussões para o futuro. A emenda 42, naquela altura, em 2003, já existia vários fundos que tinham sido instituídos por estados em desacordo com a emenda 31, né? Seja em relação à alíquota, seja em relação aos bens e serviços que eram gravados pelo adicional. Então, a emenda 42 veio marotamente ali e tentou convalidar, como se ninguém tivesse percebido, né? Porque o artigo que convalida, ele não está nem no corpo da Constituição, é o artigo 4º da emenda, você tem que abrir a emenda para ver. E aí ele diz lá que os adicionais instituídos até aquela data da emenda estariam convalidados. Em 2003, o STF ainda não tinha desenvolvido e afirmado com tanta veemência a jurisprudência sobre a impossibilidade de constitucionalização superveniente. E aí a emenda 67, depois, ela vai lá e acaba perenizando os fundos. Eles deveriam, a vigência deles deveria ir até 2010, pela emenda 42. A emenda 67 de 2010 acaba perenizando, como tudo aqui em matéria tributária no Brasil, foi criado para ser temporário e acabou sendo estendido indefinidamente. Aqui eu trago só um mapa para mostrar, muitos desses estados não cobram mais o FECP, tá? Mas logo após a emenda 31, muitos deles estabeleceram, quase todos instituíram os FECPs, e parte deles instituiu o FECP depois da emenda 42. Eu acho que aqui também é um ponto que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, bastante problemático. O que acontece em relação ao FECP? Há uma confusão enorme que foi criada pelo Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte: em 2003, a CNI propôs uma ADI, essa ADI 2869, questionando a cobrança do FECP que tinha sido instituída pelo Rio de Janeiro, pelo Estado do Rio de Janeiro. A ADI era anterior à emenda 42, no meio disso tudo foi instituída, foi promulgada a emenda 42, e o ministro Aires Brito, monocraticamente, julgou a ADI extinta por perda de objeto. É claro que, em opter dictum, mas é uma premissa da decisão dele, ele considera que a emenda 42 tinha convalidado esses fundos, essas leis estaduais, e que, por isso, não haveria mais uma questão constitucional a ser decidida pelo Supremo. Mas foi uma decisão monocrática, que nunca foi submetida ao plenário. A partir daí, ambas as turmas do Supremo começam a tratar essa decisão monocrática de perda de objeto como se fosse um precedente qualificado. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas são muitas decisões que vão nesse sentido. Aqui um caso relatado pelo Eros Grau, um caso um pouco mais recente relatado pelo ministro Dias Toffoli, e ali eu tentei destacar que expressamente o ministro Dias Toffoli diz que o plenário da Corte firmou um entendimento, e citando a ADI 2869, isso é um equívoco, é uma premissa absolutamente equivocada, isso não é verdade. Mas, né, a jurisprudência caminhou nesse sentido e parecia que esse debate jamais seria travado pelo Supremo. Até que, no RE número 592152, por ocasião da apreciação desse RE na primeira turma, o ministro Marco Aurélio, que sempre votava pela inconstitucionalidade desses fundos, indicando precisamente o fato de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a constitucionalização superveniente, dessa vez ele ganhou a companhia de outros dois ministros, o ministro Luiz Fux e o ministro Barroso. E os dois ministros, tanto o ministro Fux quanto o ministro Barroso, eles reconhecem que aquela posição da ADI
relatada pelo ministro Aires Brito, estava em desacordo com a jurisprudência do Supremo. Eles dizem isso expressamente, eles dizem, a jurisprudência do Supremo não admite essa figura da constitucionalização superveniente. E dizem também que isso não é possível, e dizem também, olha, esse precedente aqui da ADI, isso aqui não é um precedente plenário, coisa nenhuma, isso aqui foi uma decisão monocrática de perder objeto, ela não pode nortear a jurisprudência do Supremo como tem sido feito. Então, eles chamam a atenção para esse fato. Só que, e a meu ver, até com uma cautela que se justificava, decidiram por afetar a discussão ao plenário. Então, vamos levar isso para o plenário e vamos rediscutir isso aqui para tentar ajustar a posição à jurisprudência do Supremo. Quando eu vi isso, na época, o pessoal já dava essa discussão por encerrada, desenganada, e aqui, Gustavo, eu faço até uma meia-culpa, porque eu acho que nós, como setor, não nos engajamos nessa discussão como deveríamos. Acendeu uma esperança de que isso, finalmente, esse erro pudesse ser corrigido, só que não, porque a relatoria, na época, continuou com o ministro Lewandowski, que estava na minoria da turma, no 3-2, e, com a aposentadoria dele, o ministro Zanin o sucedeu. E, em vez de levar a discussão para o plenário, para que houvesse um debate, de fato, um debate efetivo, um debate de qualidade sobre a questão, ela foi submetida ao plenário virtual da repercussão geral, como tema 1305. Não foi nem o plenário virtual do julgamento da repercussão geral, foi aquele para avaliar se havia ou não questão constitucional, se havia ou não repercussão geral. E firmou-se essa tese de que o artigo 4º da Emenda Constitucional 42 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os fundos de combate à pobreza. E aqui eu fico estarrecido, porque foi por unanimidade. O ministro Barroso e o ministro Fux, que pouco antes, por ocasião do julgamento na turma, haviam dito expressamente, tem alguma coisa aqui que não está certo, isso aqui está destoando da jurisprudência do tribunal. E esse precedente aqui não é um precedente, que é o pretenso precedente. Aderiram à posição do ministro Zanin e formou-se uma unanimidade. Então, eu fico estarrecido com a falta de debate e a falta de cuidado, para que essas questões, de fato, sejam debatidas como elas deveriam ser, como elas mereciam ser debatidas. E outra coisa que me chama muito a atenção é que, no voto do ministro Zanin, ele volta a se referir à ADI 2869 como um precedente, que deveria ser prestigiado. Isso não é precedente. Assim, se você pegar o conceito de um precedente, Fábio conhece muito bem, Fábio e Ernesto estudam muito sobre o assunto, isso não é um precedente, é uma decisão monocrática de um ministro que julgou a perda de objetos de uma ADI. Jamais poderia ter sido adotada como precedente. E aqui eu queria, para deixar muito claro como são duas posições absolutamente incompatíveis, eu tentei trazer aqui alguns votos do RE 390, 840, quando o Supremo, de fato, consolidou aquela posição sobre a impossibilidade da constitucionalização superveniente, com o voto do ministro Zanin no tema 1305. É nítido que são posições absolutamente incompatíveis, não tem distinguishing. Então, para mim, aconteceu um overruling, aconteceu a superação do precedente, e pouco se falou disso. Eu acho que esse tema acabou assim, passando meio batido, não chocou ninguém, não houve uma repercussão muito grande. Me parece que assim, as portas estão abertas para amanhã ou depois. O Congresso aprovou uma lei que vem sendo considerada inconstitucional pelo Judiciário, pelas instâncias inferiores. Se tiver maioria suficiente, aprova uma emenda dizendo que ela é constitucional. Pronto. O Supremo está permitindo isso. A ver se a gente vai ter se o Congresso vai esticar a corda a esse ponto, em alguma controvérsia vindoura, mas acho que seria possível. O Supremo permitiu. Bom, e aqui eu corto para o julgamento do tema 745, que já foi até referido aqui, pelos meus colegas que me antecederam. Realmente, até o julgamento do tema 745 era bastante comum, a gente vê o Estado cobrando a alíquota nominal de 35%,
sobre telecom, o que ultrapassava uma alíquota efetiva de 40%. Um negócio assim, absolutamente absurdo. Sobre telecom e energia elétrica também, que só agrava esse absurdo. E, enfim, em 2021, novembro de 2021, o Pleno do STF, analisando o tema 745, firma, né, essa posição de que energia elétrica e telecomunicações são bens e serviços essenciais e não podem ser tributados por uma alíquota maior do que a alíquota modal, né, que era o cenário em praticamente todos os estados. Alguns até praticavam uma alíquota 25% e tal, mas a gente ia lá, Rondônia, 35%. Nem sei se é Rondônia, posso estar sendo injusto com os rondonenses, mas eu acho que era. Não sei se tem alguém aqui que é de Rondônia, mas, enfim. Só que, na ocasião, o Supremo não se manifestou expressamente sobre o FECP, mas assim, também nem precisaria, né? Porque o que é essencial não pode ser supérfluo. Se o FECP só pode incidir sobre o que é supérfluo, sim, é essencial, não é supérfluo. E eu me lembro que, quando do julgamento, eu fui um lá do setor, a gente discutiu isso na Conex, falei, é impossível não reconhecerem a inconstitucionalidade dos FECPs. E aí eu paguei para ver e me dei mal, né? Como eu vou mostrar aqui. Era possível sim, de fato eles fizeram isso. Logo depois do julgamento do tema 745, tinha havido a modulação dos efeitos para que a decisão passasse a valer, acho que, salvo engano, a partir de 2025, né? E o governo, naquela época, debate eleitoral, né, e inflação galopante, aprovou a Lei Complementar 194, buscando reduzir, principalmente, o custo de energia, o custo de telecom, que positivou a posição do Supremo, né? Então, eles disseram, isso energia, telecom e exterior para combustíveis são bens essenciais. Mas não tratou também sobre o FECP. Deixou claro que seriam bens essenciais, proibiu a fixação das alíquotas em patamar superior das operações em geral e, de certa forma, assim, a lei não mudaria muita coisa, né? Porque o Supremo já tinha declarado que aquilo era essencial. Então, assim, não dá para dizer que só a partir da lei esses bens e serviços seriam considerados inconstitucionais. A decisão do Supremo foi declaratória. Ela só reconheceu o que já era uma realidade. A lei positiva essa decisão e tenta antecipar os efeitos dela para 2022 mesmo. Deu aquela gritaria, aquela confusão com os estados, chegaram a um acordo sobre compensação e a vida seguiu. Mas, é claro, com o reforço da lei, parecia, olha, agora, sim, é impossível o Supremo deixar de reconhecer que o FECP não pode incidir sobre telecom e energia. E como o Supremo havia reconhecido um caráter declaratório a essencialidade, presumia-se que assim, esse reconhecimento da inconstitucionalidade do FECP iria retroagir, né? Não seria só a partir da lei complementar. Só que eu me decepcionei, acabei apostando e errei, porque, na prática, o Supremo passou a dizer, quando começou a enfrentar o assunto em 2023, que aquilo não mudava nada, porque, afinal, a emenda 42 convalidou tudo. Então, convalidou FECP sobre bem essencial, convalidou FECP com alíquota acima de 2%, convalidou tudo. E aqui eu trago um precedente, um julgado de 2023, que vai nesse sentido, relatado pelo ministro Alexandre. Eu acho que o debate de lei complementar, com a promulgação da lei, há duas questões relevantes, né, que deviam ser enfrentadas, já que o governo, que o STF validou a convalidação dos FECPs pela emenda constitucional 42. A primeira delas já que esses fundos, esses adicionais são constitucionais, com a edição da lei complementar, pelo menos, eles não podem mais ser cobrados. Afinal, o artigo 82 do ADCT, com a redação dada pela emenda 42, fala expressamente que, olha, vai ser cobrado nas condições definidas na lei complementar, que alude o 155, na Lei Candir. E a Lei 194, de fato, ela altera a Lei Candir. E a segunda questão, que vem no rescaldo da decisão do Supremo no tema 1305, a emenda 42 convalidou os fundos que tinham sido instituídos até a data da promulgação dela. Mas os que vieram depois, como eu mostrei naquele mapa no início, eram muitos estados que instituíram fundos sobre telecom e energia depois da emenda 42. Nesse ponto, eu chamo a atenção aqui, mais uma vez, eu fui tomado por uma esperança de que houvesse uma certa correção de rota,
porque o ministro Dias Toffoli ele começou, em votos e decisões monocráticas, a dizer, olha, espera aí, tudo bem, o Supremo vem entendendo que a emenda 42 convalidou aquilo que tinha sido editado, mas as leis posteriores não podem ter sido convalidadas pela emenda. A emenda diz expressamente, eu trouxe aqui até o texto da emenda, os adicionais criados pelos estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação dessa emenda é literalidade, assim, é impossível você interpretar de outra forma. E o ministro Toffoli chamou a atenção para isso, um voto assim, bastante razoável, bastante bem fundamentado. Ele faz uma linha do tempo no voto. No caso, ele estava avaliando a lei de Goiás, né? Então, ele fala, ó, a lei é de 2006. Como é que ela pode ter sido convalidada por uma emenda que foi editada em 2003? Mas, enfim. Ele vinha sendo vencido, mas havia decisões monocráticas dele. Mas aí, mais uma vez, houve, para mim, uma surpresa, porque o ministro Dias Toffoli, relatando a DI 7716, que é uma iniciativa da Conexis, né? A Conexis ajuizou diversas ADIs contra leis estaduais que ainda cobram, ainda exigem o FECP sobre telecomunicações. O ministro Toffoli ele desiste de tentar avançar nesse debate sobre as leis posteriores à emenda 42, joga a toalha e diz, ó, eu estou aqui aderindo à posição do colegiado e passa a entender também que mesmo as leis posteriores estavam convalidadas. Porém, assim, né, teve um lado positivo, ele entende que a Lei Complementar 194 suspendeu a eficácia das leis estaduais que exigiam o FECP sobre telecom, o que valeria para a energia também. Eu acho até curioso, assim, tecnicamente falando, porque, em tese, esse debate não poderia ser conhecido em ADI, porque é uma questão de direito intertemporal. Mas, né, nesse caso, também não vou ficar me apegando ao rigor, porque é para beneficiar as empresas e, pelo menos, houve aqui uma leve modulação em relação à posição do tribunal quanto a esses adicionais. E aqui eu queria também, para encerrar essa parte do FECP, já me encaminhando para o final, destacar... não, só voltando... Ih, caramba! Finalzinho. Tá. Esse julgamento ele teve início, foram contabilizados 7 votos favoráveis, 7 votos pela tese de que a lei complementar suspendeu a eficácia das leis estaduais. Houve um pedido de vista do ministro André Mendonça e o processo ainda se encontra ali com o prazo de vista, deve voltar para o plenário virtual em breve. E, por fim, eu quero destacar essa DI 7077, que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. Ela é anterior à Lei Complementar 194, então ela não incorpora esse argumento. E é que é curioso, porque a PGR propôs essa DI contra a Lei Estadual do Rio de Janeiro, que cobra o FECP sobre telecom com um adicional do adicional, né? Tem os 2%, que seria o FECP padrão, e tem mais um adicional. Então, o cara não só está cobrando o FECP sobre algo que é supérfluo, como está cobrando um adicional do adicional de 4% sobre um bem essencial. Até, Gustavo, me lembrei aqui, falando da solução de consulta que a Cefaz chegou a divulgar, chegou a responder uma consulta do setor elétrico, dizendo que o FECP tinha sido deixado de existir sobre telecom e energia por conta da decisão do Supremo. Mas depois eles voltaram atrás e entenderam que não, que continuava válido, continuava sendo cobrado e não tem problema. E a PGR propôs essa DI que discute só o 2+2, mas, assim, seguramente esse tema da Lei Complementar 194 deve surgir nesse julgamento, que está marcado para o dia 29 de agosto no plenário virtual. Eram essas as minhas considerações aqui. Extrapolei um pouquinho só, né? 10 segundinhos. Está ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando. A questão dos fundos de pobreza, bem como a nossa próxima questão, acho que elas afetam o setor no seu ponto mais sensível, que é a relação com o consumidor. E, por isso, aí, obviamente, sem deixar de absorver a crítica
A autocrítica, né? Não foge disso não, porque na época você estava do outro lado da mesa. Mas sem deixar de absorver essa responsabilidade, mas é muito importante esse cuidado que a gente tem com a relação com o consumidor, porque a mudança também de valores, de parâmetros, traz toda uma outra consequência nessa relação, que pode ser talvez muito mais danosa do que o próprio ônus do imposto para a gente. Mais importante do que qualquer coisa é essa nossa relação positiva com o nosso cliente. Isso eu me recordo da gente prestes a propor essas ações, que a gente ficava com medo de ter liminar, né? Se tiver liminar, eu vou ser obrigado a repassar para o consumidor. É isso. E aí? E se cai eliminar, como é que eu faço? Se cai eliminar, o que a gente fala? Fala para o consumidor. É verdade. O cenário mudou, como é que essa relação se estabelece, até de uma forma que dê credibilidade àquela segurança que a gente deveria ter como empresa, mas que não consegue passar para o nosso cliente final. E já que falamos de relacionamento com o nosso cliente, agora eu acho que a Daniela vai tocar num ponto que talvez seja um dos mais sensíveis e talvez o que traga uma das maiores discussões técnicas sobre o setor hoje, que é a questão dos descontos. Já foi pincelada pelo meu amigo Peroba aqui, agora vai ser detalhado pela Daniela. Estão me ouvindo? Tá. Bom, boa tarde a todos e a todas. Uma alegria imensa estar aqui de volta na BDF. Eu queria agradecer ao André, ao Bechara, parabenizá-los pelo evento mais uma vez sensacional. Eu, há muitos anos, já vinha como espectadora e há alguns anos vocês têm me convidado, então eu tenho ficado muito feliz, porque eu acho, como o Peroba falou, é um dos eventos mais importantes do país, onde a gente realmente consegue aprofundar as questões tributárias. Quero agradecer também a Daniele Brigagão, ao Gustavo, a professora Betina, toda a comissão organizadora. O evento está sensacional. Cumprimento meus amigos de mesa, meus amigos queridos, né, de tanto tempo, Gustavo, Peroba, Fernando, Rodrigo. Falar depois de vocês, inclusive, é um desafio, é um super desafio. Mas vamos lá, eu estou no setor de telecomunicações também tem mais de 20 anos. Né? Eu fui Telemig Celular, antiga Telemig Celular, muitos de vocês talvez não lembrem da existência da Telemig Celular, mas há mais de 20 anos a gente já discutia essa questão dos descontos condicionados e incondicionados. Naquela época, um pouquinho diferente do que a gente fala hoje, porque hoje, naquela época, né, a gente não tinha tantos serviços de valor adicionado, os combos de ofertas eram outros, eram mais simplificados, mas a gente já tinha essa discussão. E é muito louco como que o setor de telecomunicações, as discussões, elas perduram. Né? O Rodrigo falou de Fistel, a gente discute Fistel há mais de 20 anos, desde que ele foi criado, inclusive a gente discute, né, as contribuições de intervenção do domínio econômico, a CFRP, né, que a gente está discutindo a questão lá com a Conexis, contratando parecer ainda, uma ação que foi proposta em 2009, enfim, uma loucura. Faço minhas palavras do Fernando também, que tem vários colegas aqui da área de telecomunicações, o que também faz com que o desafio seja imenso. Mas vamos voltar lá no âmago da discussão. Né? Essa discussão do desconto condicionado e incondicionado, ela vem com a Lei Complementar 87, em que ela define que o valor, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, ou preço do serviço, mas que integra a base de cálculo do ICMS os descontos concedidos sob condição. Aonde que eu acho o conceito de condição, né, e com base no artigo 110 do CTN, a gente precisa buscar no direito privado qual é esse conceito de condição. O artigo 121 do Código Civil ele fala que a condição é aquela cláusula de um contrato que subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Então, vamos guardar essas duas palavras, porque a gente vai falar muito delas. O que é futuro e incerto? Então, o desconto condicionado é aquele em que o evento que for futuro e incerto, ou seja, não é conhecido naquele momento do fazimento do negócio, é uma condição para a fruição daquele desconto. Então, se aquilo que é conhecido no momento do negócio, Silvio Venosa até fala, enquanto não realizada a condição, o ato não pode ser exigido. E um exemplo interessante é esse, a promessa de pagar a quantia a alguém se
ela concluir o curso superior. Eu não sei se ela vai conseguir concluir o curso superior. Se ela, ou seja, futuro incerto, se ela conseguir concluir o curso superior, ela vai poder exigir o pagamento daquela condição. E o que é o desconto incondicionado? Então, é um requisito que é conhecido no momento do negócio jurídico. Eu sei que ele existe, ele reduz o meu preço e, obviamente, ele reduz a minha base do tributo. Porque se eu não tenho base tributável, eu não tenho incidência do ICMS. É um corolário, inclusive, da própria capacidade contributiva. Eu não posso cobrar algo que não foi... cobrar o imposto em cima de algo que não foi receita. O exemplo claro é a bonificação. Compre 3, leve 4. Então, no momento do negócio, eu já sei qual é o valor que eu vou pagar e o que eu vou receber. Então, eu já sei que eu tenho uma bonificação, um bônus, algo que não depende de nenhum evento futuro ou incerto. O que há, então, nesse caso? Uma redução do preço médio de venda. Né? Proporcionalmente, há uma redução no preço individual de cada coisa adquirida. O STJ já analisou essa questão, lá no tema 144, na tributação de mercadorias dadas em bonificação. E lá, o STJ entendeu que os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Então, isso é um mantra para a gente. Desconto incondicional não tem incidência do ICMS. Mas a gente está falando de serviço de telecomunicação. Ao longo do tempo, o mercado foi ficando cada vez mais competitivo. São muitas... A gente acha que tem as grandes operadoras de telecomunicação, representadas aqui por vários colegas, mas a gente tem milhares de pequenos provedores que hoje, inclusive, detêm uma fatia grande do mercado e concorrem ali de igual para igual com as operadoras grandes. O que acontece? As operadoras, cada vez mais, a gente hoje tem mais linhas de telefone celular, por exemplo, ou mais banda larga do que número de habitantes, né, no Brasil. Então, a disputa é realmente muito acirrada. Para poder conseguir conquistar os clientes, as operadoras elas, utilizam a oferta combinada, ou combos de serviços, ou bundle de serviços, para poder atrair cada vez mais os clientes. A gente, como consumidor, a gente sabe disso, né? Quando a gente vai comparar um plano de serviços de uma operadora para outra, a gente olha qual que está me dando mais serviços de valor adicionado, qual que eu tenho mais minutos, o que eu ganho com aquilo. E o serviço de telecom mesmo, a infraestrutura de telecomunicação já está instalada, né? Há, obviamente, um investimento sempre muito alto, mas é comoditizado. Então, o que a gente coloca em cima, o que as operadoras... Eu costumo falar que as operadoras de telecomunicações hoje são prestadoras de serviço de tecnologia, né? Porque o telecom é a base, mas o que você coloca ali em cima é que, efetivamente, atrai os clientes. Então, o que as operadoras efetivamente fazem é uma bonificação para os clientes. Olha, se você adquirir mais minutos, eu te dou um desconto no plano de serviços. Se você adquirir esse combo de ofertas em que eu tenho streaming, em que eu tenho livros, aplicativo de saúde, eu vou te dar um desconto que individualmente, se você quiser, você pode comprar individualmente, mas individualmente vai sair mais caro. Bom... Mas aí, o que a Anatel fala sobre isso? Né? A Anatel ela vem, ao longo do tempo, né, criando algumas regulações com objetivos, obviamente, de defesa do consumidor, de defesa para regular ali o setor, mas, muitas vezes, a regulação da Anatel nos traz uma certa complicação. Né? Então, nesse caso aqui, é um caso muito claro. O Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, que é o famoso RGC, a gente teve uma alteração dele recentemente, em 2023, ele fala o seguinte, e isso já estava no RGC anterior, tá? Com um pouquinho de diferença, mas a regra já existia. Estava, inclusive, também no regulamento do SMP, do SCM, enfim. Mas hoje o que a gente tem é essa regra. A oferta de algum bundle, né, uma oferta combinada de um serviço de comunicação com outros serviços, ou da próprio serviço de comunicação, pode prever um prazo de permanência de, no máximo, 12 meses. E se rescindir o contrato, a operadora pode cobrar uma multa pela rescisão antecipada. Tá? Essa multa tem que ser proporcional ao tempo restante
para o término do prazo de permanência. A gente até tinha no RGC anterior uma previsão que falava o seguinte: existiria um contrato de prestação de serviço de telecomunicação e separado um contrato de permanência. Eles seriam dois documentos apartados. Tá? Hoje não, você pode colocar tudo dentro do mesmo contrato, mas a questão é que a multa pela rescisão antecipada ela tem que ser proporcional ao tempo restante do prazo de permanência. Então, eu costumo falar até com meus clientes, né, quando a gente está discutindo essa questão, que eu acho muito ruim a gente chamar a multa de fidelização. Porque, quando eu falo de multa de fidelização, de alguma forma, eu estou vinculando ela à minha prestação de serviço de telecom. Eu acho que é uma multa pela rescisão do contrato. É uma multa rescisória. Se você sair antes do contrato, você vai ter que pagar uma multa, que é um valor X, que ele tem que ser, de acordo com a regra regulatória, proporcional ao tempo restante daquele contrato. Bom, eu, como uma boa mineira, eu falei assim, eu vou trazer um exemplo para poder ilustrar isso, e aí eu quis criar uma operadora de telecom, porque eu sempre quis criar uma operadora de telecom, acho que eu trabalho tanto com esse setor, e aí eu criei a minha própria operadora de telecomunicações, que se chama Wi-Fi. A Wi-Fi, ela tem vários planos, né? Ela tem planos ali, né? O plano de 50 GB, 150 GB, de 300 GB. Vejam que ela tem um valor sem oferta, que seria a oferta combinada, e aqui é de uma forma muito simplificada, tá, gente? Porque aqui meus amigos das operadoras, eles vão falar, a gente tem 1 milhão, a criatividade é imensa, né? Então, aqui é só para poder simplificar mesmo. Então, o valor sem oferta, ele é, por exemplo, no plano de 50 GB, R$300, com oferta 150. E você ainda leva os aplicativos Netflix, Bancar, Zen, Esquilo, e o Wi-Fi Música, porque minha operadora de telecom ela tem o próprio aplicativo dela de música, você leva ele também num valor de oferta, que sairia a R$100 ao invés de R$120. Então, você pagaria R$250 nessa oferta combinada, em que você vai ter 50 GB de telecomunicação, mais todos esses aplicativos. Vão ter outros benefícios também, porque minha operadora é ótima. Ela tem benefícios de SMS e ligações sem limite, internet livre para o WhatsApp e Instagram, que é o que a gente mais usa, né? Possibilidade de aquisição de aparelho celular com desconto, tá? E home internacional sem custo. Eu acho que todo mundo aqui, os clientes da TIM, da Claro, da Vivo, vai todo mundo passar para o Wi-Fi Telecom. Bom, a oferta vai ser válida. Então, eu preciso colocar um prazo mínimo, né, de permanência de 12 meses, e eu não chamo de multa de fidelização. A minha é uma multa contratual proporcional ao tempo restante do contrato. Aí eu tenho aqui uma nota fiscal do serviço de telecomunicação. Meu cliente se chama José Mineiro, né, gente? Ele tinha que se chamar José Mineiro. É o que vende pão de queijo lá perto de casa. O José Mineiro comprou, então, esse plano Wi-Fi, o pós 50G, com R$300, teve um desconto ali de R$150, e aí, aqui na minha nota fiscal, eu coloquei o desconto, tá? Mas, normalmente, as operadoras não colocam mais esse desconto, e a gente vai falar sobre isso quando eu falar de reforma tributária. Ali tem o combo de assinatura e a incidência de todos os tributos. Vejam que ICMS, PIS, COFINS, FUSH, FUNTEL incidem só sobre serviço de telecomunicação. Aqui, né, o PIS e COFINS 0,65% e 3% direto, né, sobre o serviço de telecomunicação. Naquilo que é dos combos de assinatura, aquilo que não está na imunidade, vai sofrer PIS e COFINS não cumulativo. Bom, então, eu tenho um desconto, né? O meu valor é de R$300, e eu tenho um desconto. O que é esse desconto? Ele é condicional ou incondicional? Veja que o STJ ele já definiu, eu falei lá da súmula 457, que falou sobre a venda de mercadorias, mas o STJ também já analisou sobre o ponto de vista de prestação de serviço. Nesse caso aqui, eram alguns pacotes de serviços vendidos por instituições financeiras. Então, se o cliente ele tinha um bom relacionamento com o banco, ele tem desconto em algumas tarifas. O STJ entendeu que esse tipo de desconto, desse pacote de serviços em razão de uma condição que é pré-estabelecida, ela é um desconto incondicional e, portanto, não tem incidência aqui no caso de ISS. No serviço de telecomunicação,
é a mesma situação. O desconto ele é vinculado à contratação do combo de serviços, né? Então, você escolheu aquele combo, ou você escolheu gastar mais minutagem, eu vou, ou minutagem no caso, né, a banda larga, eu te dou um desconto. Então, essa condição, ela é anterior à contratação. No momento em que ele assina o contrato, ele sabe que ele vai ter direito àquele desconto durante aquele prazo, né? Esse desconto é válido nesse prazo. Mas se o meu cliente sair no 6º mês, então ele assinou um contrato de 12 meses, né? Ele vai ter que pagar aquela multa de rescisão contratual. Então, a rescisão num prazo anterior a 12 meses fica sujeita a essa multa. Essa multa é proporcional ao tempo restante do contrato e não pode exceder o valor do benefício. Isso é uma regra regulatória. Agora, qual que seria, então, a natureza dessa multa? Ela é uma multa punitiva pela rescisão antecipada do contrato ou ela se transforma em um desconto condicionado? Ou mais, o fato de eu dar o desconto limitado a um período de tempo, eu posso considerar isso como um desconto condicionado? Os fiscos estaduais vêm entendendo que sim. De acordo com os fiscos estaduais, que vêm, né, autuando as empresas indefinidamente, e aí a gente tem, para todos os gostos, a depender do cardápio de benefícios e de descontos que as operadoras dão. Então, para os fiscos estaduais, o desconto do plano de serviço é condicionado à permanência do prazo mínimo de 12 meses, que é aquele prazo do contrato. E o desconto também no serviço adicional ou na venda de aparelho celular também é condicionado à contratação do plano de serviço, que é base do ICMS. A multa, então, alguns fiscos até entendem que a cobrança é em cima do valor da multa de restituição, da multa contratual, desculpa, que ela seria uma restituição daquele desconto concedido. Ou seja, ela poderia ser uma recomposição do preço. Tem uma decisão normativa do Estado de São Paulo, por exemplo, de 2004, que ela fala exatamente isso, que se cobra o ICMS em cima daquilo que é efetivamente vinculado ao valor do benefício sobre o qual o cliente teve aquele desconto. Mas, no caso concreto, a nosso ver, trata-se, na verdade, de um desconto incondicionado. E por que esse desconto é incondicionado? Porque eu dou esse desconto antes, na contratação daquele serviço. Ele é um redutor do preço, e a gente vai ver que na legislação, na Lei Complementar 214, ela fala em redutor do preço. Ele é um redutor do preço. Ele é uma bonificação que é dada. O desconto é a razão da contratação, e não uma condição da contratação, né? Então, ou seja, considerando que a base de cálculo do ICMS é o preço do serviço, aonde que eu tenho efetivamente receita de telecom? É no preço que eu cobrei ao final do meu cliente. Agora, se o cliente sai no meio do caminho, fato é que até aquele mês em que ele era meu cliente, ele teve direito ao desconto. O desconto foi dado para ele até aquele mês. Se ele rescinde o contrato naquela data, ele vai ter que pagar uma multa punitiva, obviamente, mas ele teve acesso ao desconto durante o tempo em que ele esteve na minha base de serviços, né? A multa ser proporcional ao tempo, né, de permanência, ao tempo que ele saiu, é simplesmente realmente uma condição obrigatória. Então, a multa é aquela multa do artigo 408 do Código Civil, que é uma multa pela rescisão do negócio. Tá? Então, a nosso ver, é possível se buscar o conceito de desconto incondicional com as mesmas premissas do tema 144 do STJ e daquele julgamento que eu mostrei para vocês do ministro Gurgel, mas hoje a jurisprudência dos tribunais de justiça, principalmente, ainda está vacilante. E ela é vacilante por quê também? Porque os planos de serviços eles são diversos, tem formas e formas que as operadoras elas fazem para poder cobrar essa multa punitiva, e a forma também da escrituração fiscal também conta, né? Então, muitas vezes, o desconto acaba sendo um desconto negativo ali, dentro da apuração do ICMS da operadora. Então, é muito casuístico e depende muito da situação daquele plano de cada empresa.
E aí, com a reforma tributária, né? A gente fala assim, bom, reforma tributária é ótima, acho que é simplificação, acho que o Peroba trouxe aqui todos os pontos que são relevantes para o setor de telecomunicação, acho que a gente tem um desafio enorme aí pela frente, mas essa questão dos descontos condicionados, ela continua, ela se perdura. Por quê? Porque no artigo 12, que fala lá da base de cálculo, mantém que é o valor, da base de cálculo do IBS e da CBS, mantém-se que é o valor da operação. E esse valor da operação é o valor integral e, inclusive, o valor dos descontos concedidos sob condição. Não vai integrar a base de cálculo os descontos incondicionais. E no parágrafo 3º, ele fala lá, o desconto incondicional é aquele que é redutor do preço e que esteja na nota fiscal. E aí eu vou lembrar de quando eu falei, né, sobre a nota fiscal da Wi-Fi Telecom. Ali eu coloquei o desconto destacado na nota. Mas não necessariamente ele precisa vir destacado na nota. Por quê? Porque eu estou considerando ele como um desconto incondicionado desde sempre. Né? Ele não é vinculado diretamente ao benefício que eu dou, sob o ponto de vista de ser um evento futuro e incerto. Então, ele é um desconto que é dado pré-negociação, pré-contratação. A multa de fidelização ou a multa de rescisão é pela rescisão contratual. As operadoras podem agora colocar esse desconto, voltar a colocar o desconto na nota fiscal? Eu acho que isso não vai evitar o problema. Eu acho que vai continuar. Se você colocar ou se você não colocar. Você pode até colocar, porque aí você vai estar respeitando efetivamente o que a legislação fala, mas mesmo que você coloque, muito provavelmente os fiscos estaduais vão continuar com a mesma interpretação sobre qual é esse conceito, né, de serviço de desconto condicionado. Então, para mim, o problema é que ele continua. Né? Acho que a gente não termina com um problema que, infelizmente, Gustavo, porque depois de 20 anos a gente continuar discutindo isso. Eu falei, na hora que o Gustavo me falou qual que era meu tema, eu falei, jura? Nós vamos discutir isso de novo. Tem tanta coisa bacana para a gente discutir, mas é isso. Bom, infelizmente, a gente tem essas discussões que se perduram no tempo, né, Fernando? Então, vamos lá, continuar discutindo, brigando pelo melhor direito. Muito obrigada, gente, mais uma vez, viu? Muito obrigado, Daniela. Eu queria agora aqui assumir 2 papéis. Primeiro, mudando um pouco o protocolo, normalmente é no começo, eu queria, em nome como representante do setor de telecomunicações, agradecer à BDF pelo espaço que nós temos aqui, todo ano, ter um painel dedicado ao setor de telecom. Isso, para a gente, é extremamente produtivo, conseguirmos falar dos nossos temas, dos nossos anseios, das nossas oportunidades, e eu acho que somos um dos privilegiados de termos esse espaço, e aí faço o agradecimento aqui especial aos meus amigos Bechara, André, que representam aqui o comitê executivo desse congresso, sempre com tanta propriedade, um congresso que esse ano ainda está mais em alto nível do que já vem sendo apresentado. Então, eu queria muito agradecer essa oportunidade que o setor tem junto à BDF, a instituição que é. Segundo papel, como orgulhosamente conselheiro, queria pedir que façamos a emissão do boleto de associação da Wi-Fi para a BDF, com desconto proporcional até esse mês. Sensacional a ideia do Wi-Fi. Gente, e da BTL também, já aproveitamos para junto, o Vitor também já pode emitir a associação, né, nosso presidente ali, a associação da BTL. Senhores, esgotamos nosso tempo, queria agradecer a todos a presença, agradecer aos meus amigos palestrantes, novamente à BDF, e estamos aqui preparados já para 2026, com a expectativa de continuarmos aqui defendendo o nosso setor e expondo as nossas questões. Muito obrigado a todos, boa tarde.